like to invite you to stay watching using YouTube subtitle in your own language. Let's go for it. Relax and have a nice time now. Bem-vindo aqui ao nosso vídeo mais uma vez. Esse vídeo é um vídeo meio atípico do que os vídeos que eu costumo fazer no canal, porque ele não trata de uma série específica, de um drone específico. Mas eu julguei interessante fazer esse tipo de vídeo nesse momento, porque eu tenho já uma série de controladoras de voo aqui ainda disponíveis, que ainda não estão instaladas, né? E eu acho que é importante a gente ter um entendimento a respeito da diferença, ou das diferenças básicas entre as opções que se tem em termos de controladora de voo no mercado, na hora da gente escolher para a gente poder estar, então, montando um drone personalizado específico. E esse é o objetivo que eu tenho nesse momento, de apresentar essas opções e criar um entendimento um pouquinho mais aprofundado com relação justamente à diferença entre essas controladoras de voo, tá? Uma outra que poderia estar aqui seria a NASA Emilite, que é justamente a que está aqui instalada nesse drone aqui, ó. Dá para ver ela um pouquinho fora de foco, mas ó, é ela que está instalada aqui dentro, ó. Tá? A única diferença entre ela e a V2, que é a que está aqui disponível, é que essa aqui, a V2, ela é já uma segunda versão criada para o Phantom 2, enquanto que aquela Emilite, ela é a controladora de voo que voava, ou que voa nos Phantoms da DJI 1, tá? A diferença entre elas, tem bastante diferença entre elas em termos de capacidade. A gente vai estar vendo mais especificamente no momento que a gente for criar o drone em cima dessa V2, tá? Mas nesse momento eu não quero aprofundar com relação às diferenças, mas eu quero tipo classificar as controladoras de voo em grupos, que eu acho que é o que ajuda bastante nesse momento a gente ter um entendimento entre as diferenças básicas entre elas. Como eu falei, eu não quero entrar em detalhe, né? Aprofundar em cada uma delas. Mas olha aqui, se a gente for agrupar então essas controladoras de voo e classificar elas pelas semelhanças, a gente poderia colocar juntas aqui a Emilite, essa V2 e essa Tarot aqui, tá? Então esse seria o primeiro grupo que eu estaria destacando aqui. Eu não tenho outras controladoras que poderiam ser agrupadas juntamente com elas, mas eu quero falar especificamente a respeito das características que esse grupo tem, tá? Existem outras? Sim, existem outras desse tipo, mas esse grupo, a característica dele é o seguinte: são controladoras de voo tipo produto acabado, tá? Que permitem uma pequena configuração através do aplicativo que acompanha. Então, tanto essas duas aqui quanto a outra, que é a irmã mais nova aqui da V2, elas têm um Assistant, que é um programa que você baixa da internet, do site tanto da Tarot quanto da DJI, que você tem condições de fazer ajustes e configurações internas
das controladoras, tá? Então, na verdade, apesar de você ter acesso, né, ao conteúdo da controladora, esse acesso é limitado. Tem aqui uma porta USB, da mesma maneira que essa Taro tem aqui esse conector USB, essas, tanto a M-Lite quanto a V2 da DJI, também tem um conector USB que você consegue, então, através desse Assistant, que é um software que eu vou estar mostrando aí daqui a pouco, você consegue fazer alterações em algumas coisas. Você tem algumas coisas que você consegue alterar aqui dentro. Mas a característica principal é que ela é tipo um consumidor final, um produto acabado em termos, né? É uma controladora que uma pessoa num nível intermediário consegue instalar e consegue fazer toda a configuração, porque ela já vem pré-configurada. Esse Assistant ele vai te permitir algumas pequenas alterações, mas não comprometem o funcionamento. A probabilidade de você conseguir montar um drone a partir de uma controladora de voo dessa, sendo você vamos dizer assim, um intermediário, no nível intermediário, não é nem um nível básico, nem no nível expert, você consegue muito bem montar um drone utilizando esse tipo de categoria, que seria mesmo para o tipo de hobby, ou para o tipo de pessoa que vai estar se propondo a montar um drone, eu classificaria então o grupo de controladoras num nível intermediário. Você precisa ter um nível intermediário de conhecimento para você conseguir ter sucesso na montagem de um drone utilizando esse tipo de controladora de voo, tá? Então seria o primeiro grupo aí que eu estaria destacando. São controladoras de voo muito confiáveis, sólidas, tá? São marcas, elas têm assinatura da Tarot e da DJI, então são super confiáveis. Então seria aqui assim, no meu entender, uma primeira opção para quem vai montar o seu primeiro drone, estaria escolhendo então um tipo de controlador de voo dessa categoria, que seria intermediária, ou um nível médio aí de conhecimento necessário para você estar montando um drone, tá? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito do Assistant. Se você tiver curiosidade de saber exatamente o que eu estou falando, eu já tenho a série do S500 que eu configuro através do Assistant o funcionamento, não dessa V2, mas da M-Lite que eu mostrei ali. O drone é exatamente aquele S500 que eu mostrei aqui agora, e eu tenho uma série completa que fala exatamente, que mostra exatamente como montar, tá? Então essa seria a primeira categoria. A segunda categoria é não para quem quer montar, mas seria mais a nível de curiosidade para quem quer mais ou menos iniciar a se familiarizar com a tecnologia que está por trás ou por dentro de um drone desses, inclusive esses que você compra prontos. E é o caso. Eu destaquei essa controladora de voo, que é a controladora de voo que vem. Eu tenho também uma série aqui no canal a respeito do Cima X8, tá? É esse drone bonitão aqui, ó. Esse prateado bonito, que é um Cima X8, ele é o G, tá? Que vem justamente com uma câmera do tipo GoPro, tá? Eu tenho aí uma série completinha com ele, né? Inclusive com várias modificações aí que eu tenho feito nesse drone. É um drone muito estável, muito legal. Por que que eu destaquei justamente essa controladora de voo que vem dentro desse drone? Porque eu quero comentar o seguinte, que da mesma maneira que essas outras que já vêm com o software lá dentro,
né? E essas aqui você até pode fazer uma atualização do software à medida que vão saindo novas versões, né? Tanto a Talent quanto a DJI. Ele é um software que já vem pré-definido, que, como eu falei, você faz algumas alterações só em alguns aspectos. No caso dessa controladora, que já vem pronta, digamos assim, inclusive no caso dessas você tem que colocar um receptor e um rádio por fora, essa já vem com um receptor aqui dentro. Essa seria uma controladora de voo completa, tá? E se você perceber, ela não tem porta USB, você não tem acesso ao aplicativo. Agora eu destaquei essa controladora do Cima X8 porque o aplicativo que está nela, o firmware que está nela, o software que está nela, é muito bem escrito. Então você consegue um resultado final no Cima X8 em termos de comando do drone muito bom. É um drone que você sente ele na mão, ele é muito bom de voar. Diferente de outras controladoras que voam aí em vários outros modelos de drone. Hoje existe uma infinidade de drones prontos que você compra no mercado, que são desse tipo. Então seria essa segunda categoria de controladora de voo que eu queria destacar, apresentar, vem nesses drones prontos. Você não tem como entrar no aplicativo, você não tem como alterar absolutamente nada. Do jeito que ela vem, você tem que utilizar. E aí acontece de você, às vezes, comprar um drone que o programa que vem aqui dentro, o firmware, ou o código que é escrito, né, as rotinas, o programa que gerencia os sensores e os motores do drone, são mal escritos, né? Essas rotinas são mal escritas. E aí você tem um drone com um comportamento muito ruim. Tá? Existem drones aí, e é o caso, por exemplo, desse drone aqui, a gente já tem também uma série no canal, tá? O script dessa controladora dele eu ia falar lixo, né? Mas eu acho que é uma palavra meio forte, tá? Eu não quero fazer muitas críticas aqui, mas se você comparar o voo desse cara com o voo do Cima X8 e do Cima X5, por exemplo, você sente muita diferença. E realmente esse cara deixa muito a desejar. A ideia que se tem é que realmente o programa dele, o firmware dele é muito mal escrito, tá? É um drone sofrível na mão da gente. Até por isso que eu vou fazer muita modificação, estou usando mais ele como um protótipo, como um desenho. Mas isso serve então para a gente entender que a maioria dos drones que vem quando você compra pronto, eles já vêm assim com uma controladora de voo tipo fechada, que você não tem acesso, você não tem como mexer nada. Se o script é bom, você vai ter um drone bom na tua mão. Se o script é ruim, paciência. Por isso que é importante a gente estar sempre fazendo review dos drones e está comentando. Mas tem que tomar cuidado com quem faz review, que recebe de presente os drones e sempre faz um review positivo. Já aconteceu comigo de entrar na conversa de algumas pessoas que fazem review. Quando eu pego o drone para voar, eu percebo que realmente o cara não passou aquilo que ele vivenciou, que ele sentiu ali. Foi tendenciosa, também não estou criticando ninguém, eu acho que cada um sabe onde aperta o calo, mas tem que tomar cuidado com os reviews que você vê. E observar isso, se você vai comprar um drone pronto, que compre um drone que voa bem, tá? Porque senão a tua experiência pode ser frustrante. Então com isso a gente vê esse segundo classe de controladoras de voo, tá? Assim, de uma maneira geral, depois a gente vai aprofundar, né? Não exatamente nessa, mas nas outras, mas essa aqui não tem como aprofundar. Quando você comprou, ela é boa ou ela é ruim, não tem o que fazer, tá? Então é isso que eu queria falar a respeito desse tipo de controladora. E finalmente eu deixei para o final um terceiro grupo, que não é porque eu deixei para o final que ele é menos importante, ao contrário até, eu acho que é o grupo mais interessante, mais importante, principalmente para quem gosta de montar drones, né? Que é, vamos dizer assim, o grupo de controladoras de voo mais flexível, né? E mais passível
de ajustes finos, de controles, de configurações, tá? E ao mesmo tempo é um grupo de controladoras de voo que envolve mais conhecimento, e eu classificaria então, ao contrário dessa que seria o grupo básico aí, né? Que seria as pessoas de nível básico estariam utilizando esses controladores, esses drones que têm esse tipo de controlador de voo fechados, né, que não são passíveis de nenhuma alteração. Ao contrário, esse conjunto que está aqui, que é uma amostra pequena, né, do número de controladores de voo que existe hoje no mercado, inclusive não são os últimos modelos disponíveis, não, mas fazem assim uma presença boa em termos de representatividade desse grupo, que seria o grupo que eu chamaria do grupo das pessoas que já estão no nível expert. Já são pessoas que têm um nível de conhecimento maior, tá? Em termos de montagem de drone. E esse grupo, aí você começa a subdividir ele em vários outros subgrupos desse nível expert, tá? E aqui eu tenho aqui destacado, basicamente, você pode dividir ele em dois subgrupos. Você tem um grupo fortíssimo, ó, que é daqui para cá, ó, tá? Que são essas controladoras de voo. Aqui nós temos, aqui em cima, eu coloquei só como exemplo, é daquele grupo do Ardocopter. E aí nós já vamos falar de uma coisa interessante, que isso aqui tudo, ó, é código aberto, tá? Ao contrário dessa, que é do fabricante, tá? Não tem o que fazer, não tem o que mexer. Isso aqui também é segredo a 7 chaves fechado, né? Você não tem como acessar esse código. Do mesmo jeito, esse outro grupo, que foi o primeiro que a gente analisou aqui, tá? Não tem como você mexer, essa programação ela é feita lá pelo fabricante, eles fazem até atualizações, mas você não tem como mexer na programação, tá? Ao contrário desses dois grupos, que seriam o básico e o intermediário, você tem esse grupo de experts que é código aberto, que é open source. E você tem aqui, ó, o pessoal da Ardocopter, tá? Que desenvolve o software que roda nessas placas, e você tem o pessoal da linha ali que vem desde do Base Flight, tá? Passando pelo Clean Flight, do Beta Flight e do iNav, que são as interfaces, como os assistants que você opera nesse tipo de controladora. Você tem também alguns programas, mas esses programas eles são muito mais cheios de recursos de configuração e de ajustes do que os daquele nível intermediário. Então é por isso que você precisa de mais conhecimento até para você colocar uma placa dessa em voo, tá? Eu também quero fazer algumas demonstrações, eu quero abrir também esses aplicativos para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Lembrando sempre que eu não quero aprofundar, o que eu quero? Dar essa visão, essa classificação dos tipos de controladora de voo que você tem, e na hora de você pensar em adquirir uma, você saber aonde que você está se enfiando, tá? Então aqui, ó, antes de eu falar da parte mais eclética do código aberto, que é essa linha aí do Multi-Wii, que nem eu falei, do Base Flight, né? Clean Flight, Beta Flight e iNav, tá? Que é um nível que seria, vamos dizer, um nível de evolução desse tipo de código aberto aqui da esquerda, que são essas, na verdade eu tenho 3 plaquinhas aqui, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. É mais fácil eu falar a respeito desse grupo aqui, que é da Ardocopter. Eu também vou estar mostrando aí daqui a pouco, na sequência do vídeo, o site, né, desses desenvolvedores e também o aplicativo que a gente consegue entrar nessas
controladoras e fazer as configurações, tá? O que é isso aqui? É a linha conhecida daqui para cá, é a APM, ó. Eu tenho alguns exemplos da APM. Eu tenho a APM 2.6 aqui, então você vê que é uma coisa que vem caminhando há muito tempo, né? A última desse modelo grande da APM, que é a 2.8, que está aqui, tá? São duas APMs similares, não tem muita diferença entre uma e outra. Aqui, na verdade, a diferença é a pinagem. Essa aqui, a pinagem é para cima, ó. E essa aqui, a pinagem é para lateral. Você pode ter a 2.6, a 2.8, na hora de comprar, escolhendo, dependendo da montagem do teu drone, da maneira, do local onde você vai colocar, você pode optar por essa pinagem lateral. É importante você optar, porque o gabinete também ele vai vir de acordo com a pinagem que você vai usar, tá? Então isso é só um detalhe com relação à pinagem, mas essa aqui é a APM. E o último modelo que a APM lançou é essa mini APM, que é já a versão 3.1, tá? Basicamente as funções são as mesmas da linha da APM, só que as versões, tá? Eles pararam de desenvolver para 2.8, porque é uma placa de 8 bits, é uma placa mais lenta, o processador dela é de 8 bits, e eles então implementaram para 3.1 e também mudaram até o nome e vieram para uma linha chamada PixHawk, com X, P-I-X-H-A-W-K. Que inclusive esse aqui nem é o último modelo, tem a PixHawk 2 também, que eu não tenho ainda. Não sei se vou chegar a fazer algum vídeo a respeito dela. Mas aqui nós temos então a linha da APM, tá certo? Que ela já chegou no 2.8, tem a mini APM, que é 3.1, e tem a PixHawk. Tudo isso aqui é Ardocopter, é tudo a mesma turma que desenvolve. Agora aqui já é um processador, eu acho que já foi para 32 bits, se não me engano. Eu vou, não se liga muito nesses detalhes técnicos no momento, que é muita coisa para minha cabeça. Eu não sei se pulou de 8 para 32, ou se teve um 16 intermediário. Vou ficar devendo essa informação, mas enfim. Por que eu estou falando isso? Porque se você for baixar o firmware, você não pode baixar a última versão e instalar na 2.8. Ela não aceita. Então, isso na hora que a gente estiver configurando essa placa, veja bem, apesar disso, gente, não vamos, dizer assim, inferiorizar a qualidade dessas placas. Eu estou falando já de placas que têm um nível de qualidade espetacular, tá? Inclusive essa linha da Ardocopter aqui, para você fazer aqueles voos planejados, com missões de voo, inclusive o aplicativo Assistant chama Mission Planner. Você tem aqueles waypoints programados. Gente, a tecnologia que está por trás disso aqui é uma coisa tremenda, tá? Isso aqui é uma coisa que deu muito certo aí no mundo dos drones, tá? E é basicamente voltada para qualquer tipo de aeronave, inclusive voa em tricóptero, quadcóptero, naturalmente, tricóptero, voa também com asa fixa, tá? Então é um tipo de controladora de voo bastante eclética, e a gente vai ver um pouquinho depois no aplicativo que eu vou estar abrindo e mostrando para vocês ainda nesse vídeo. Mas o que a gente precisa saber aqui agora? Que a gente tem aqui, ó, esse aqui já aceita as últimas versões. E aqui na PixHawk também tem versões que são específicas para PixHawk, que a gente vai ver também. Então, o importante aqui não é a gente aprofundar, mas é a gente saber que existem essas linhas no open source, no código aberto. A gente tem essa linha do lado de cá, que é a turma do Ardocopter, tá? Que tem esse programa chamado Mission Planner, que é o programa que faz a configuração dessa turma. Não é só para quadcóptero, mas serve também para tricóptero, para asa fixa, para uma série, a gente vai ver depois no programa. Então o que a gente precisa entender é que nesse open source, nesse momento, existem duas linhas.
Essa aqui que é subdividida, né, em alguns modelos, esse aqui já está saindo de linha, esse aqui continua, mas, as suas versões, esse aqui também deu uma parada, mas é uma opção boa, até pelo tamanho, pela dimensão da placa e tal. E você tem também essa linha aqui, como eu falei, que é a linha que, vamos dizer assim, chegou no momento que ela quase que encostou em termos de capacitação ou em termos de recursos, encostou nessa linha aqui que estava na frente com a questão dos waypoints, como eu falei, do GPS, de um voo autônomo planejado, tá? Essas aqui, ó, até o Betaflight, eles não tinham integração do GPS com a controladora de voo, ou seja, é aquilo que a gente falou a respeito do CIMA lá atrás. Até tinha o GPS voando, que até informava para o piloto a localização da aeronave, mas não tinha, por exemplo, Return to Home, não tinha aquele 3D Park, que eles chamam, ou aquele voo que você consegue estacionar a aeronave no ar. Por quê? Porque as informações vindas dos satélites para o GPS acabam comandando a controladora de voo. Tá? Isso começou a acontecer a partir do INAV. Ele já existia lá atrás no Multi-I, tá? Mas quando pulou para o Base Flight, eles perderam interesse pela questão do GPS, ficou muito mais voltado para esses drones do tipo Racers, tá? Essas plaquinhas começaram a voar muito mais nesses acrobáticos, que não tinham interesse com GPS, basicamente. E essa parte do código se perdeu, que também foi um pulo de 8 bits para 16 bits e 32. Então o desenvolvimento do software, ele deu um engasgo, ele só voltou a considerar a questão do GPS, que é fundamental no meu entender, porque é o que propicia esses voos autônomos e também o Return to Home, que é muito importante, tá? Até o iNav, ou iNav Flight, que é essa última versão do aplicativo, essas plaquinhas não sabiam onde era a casa delas, não tinha como voltar para casa. E também não tinha como você prender ele num ponto do espaço, porque o GPS só trazia informação para o piloto, mas não influenciava no voo. A partir do INAV, então, a gente vai estar vendo também o que é esse INAV, Betaflight, CleanFlight e tal. Eu vou dar uma apresentação aqui geral também, que é só para situar você no contexto. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar. Esse subgrupo aqui também, ó, ele também tem muitas variantes, tá? Em termos das placas que você cria. Por exemplo, essas placas aqui, ó, a maioria delas já vem com os conectores e com os cabinhos, com os conectores também fêmeas aqui, com os cabinhos saindo. Tem muito pouco serviço de solda. Agora você pega uma placa como essa aqui, ó, por exemplo, tá? Essa aqui é a F3. A F3 também já vem com os conectores e com os cabos, com exceção dessa parte aqui que você conecta com os motores, ó. Eu não sei se é os motores, não, acho que aqui é a questão do receptor. Mas enfim, se você pegar placas como essa, ó, ela vem totalmente pelada, ó. Ela vem só com a furação, mas não vem nem com esses pinos soldados, com os conectores soldados. Então já é um nível de expert aí que envolve inclusive a parte de solda e tal. Tá? Então é uma coisa mais delicada. Ao passo que essas aqui não, é mais encaixe. Essas aqui então nem falar, já vem até com os cabos prontos. Então não tem nada de solda, nem com essa aqui. Tá? Essa linha aqui, essa categoria intermediária, você não trabalha praticamente com solda com relação à controladora. Lógico que você vai ter alguma solda no frame, mas a controladora não. E essa aqui você praticamente não mexe com nada, né? Essa aqui vem pronta, você só voa com ela, tá? Então, para a gente entender um pouco disso. Agora, esse aqui, voltando à questão, você já tem um trabalho de solda nas placas, é um negócio mais delicado, seria um nível aí mais, vamos dizer assim, mais profundo de conhecimento e de prática também nessa área.
Aqui são só os gabinetes dela, que eu coloquei abertos aqui, né? Essas placas aqui também tem versões diferentes, tem placas que têm mais recursos do que as outras, que é aquele conceito também importante, que é os DOFs, né? DOF, que em inglês a sigla significa Degrees of Freedom, ou que seriam graus de liberdade, ou níveis de liberdade. O que significa isso? Sensores, basicamente, que a placa carrega, ou que ela consegue gerenciar, que liberam o piloto de ter que ficar cuidando do voo. Tá? Ele fica mais livre para tratar de outras questões do voo, como, por exemplo, a fotografia aérea, a filmagem aérea, porque o drone se encarrega, através desses sensores e da interatividade dos sensores com a programação da placa, o drone mesmo se encarrega de permanecer, por exemplo, numa posição parada, você não tem que ficar controlando ele, tá? E se encarrega, por exemplo, de trazer o drone de volta para casa se ele estiver chegando num nível de bateria crítico ou coisa parecida, ou perder o comando, que é aquela questão do fail-safe, quando perde a comunicação entre o rádio e o drone. Tá? Isso tudo a gente aprofunda nos outros vídeos, eu quero só dar uma visão geral, mas você tem placas, por exemplo, essa aqui, eu falei que essa é a F3, essa aqui é uma placa que chama All-in-One, tá? Que tem um OSD dentro dela, é uma placa da Betaflight, ela é feita foi pensada para o aplicativo Betaflight. A gente também não vai aprofundar, mas eu vou falar um pouquinho mais quando eu abrir o aplicativo. E tem essa placa aqui, que é não confunda com a NASA, é NAZ32, que é uma placa também de 32 bits, muito boa, uma placa que tem uma aceitação muito grande. As três, eu preciso conferir a F3, mas eu já vi que essa aqui roda no iNav, porque você tem que ver também o aplicativo se ele aceita as placas. Se você quer usar recursos de GPS, você vai primeiro entrar no iNav, que nem eu vou mostrar, e vai ver se está listada a placa que você tem, ou você vai escolher uma placa listada lá que é para você comprar uma que seja compatível com o sistema. Tá? O que eu estou querendo dizer? Que nem todas essas placas dessa categoria são compatíveis com a iNav, que é a melhor solução em termos de software hoje no mercado. Então a gente precisa tomar um cuidado. Falou aqui da APM, Ardocopter, esquece, é outra coisa, tá? Aqui tem tudo, essa aqui é tudo 10 DOF também. Essas aqui tem os 10 níveis de liberdade, que são os 3 do acelerômetro, 3 eixos do acelerômetro, isso é importante, olha, os 3 eixos do giroscópio, o barômetro, que normalmente é o 7º, aí você tem o GPS e você tem a bússola, tá? Então, você tem, são 6, 7, 8 da bússola, não, 7 do barômetro, oitavo e nono da bússola. Oitavo e nono da bússola, por quê? Porque a orientação da bússola, ela é no plano horizontal. Então é sempre 2 direções. Ela vai sempre apontar para o norte, ela vai saber o posicionamento. Ela não tem outro eixo, é simplesmente 2 eixos, tá? Que é nesse nível. Ela compreende em 2 eixos. E o GPS, então, seria esse 10º nível de liberdade, que seria o registro do sensor de um ponto específico no espaço. Tá? A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai aprofundar mais nos outros vídeos, mas no momento, para você entender um pouquinho o que são esses níveis de liberdade, ou graus de liberdade, esses DOFs, é mais ou menos isso. Tá? É essa possibilidade que a gente encontra dentro das controladoras de voo, de autogestão do voo, tá? Porque os sensores conversam com a programação. E repetindo,
para a utilização do GPS, precisa então estar utilizando o iNav. Tá bom? Então, com relação às placas, no momento, eu acho que deu para dar uma visão. O importante agora seria a gente entrar em cada aplicativo para entender um pouquinho melhor tudo isso que foi falado. Então, é o que eu vou fazer. Tá? Eu vou abrir agora os aplicativos e vou fazer um comentário a respeito deles. O que eu vou abrir para a gente ver? Esse aqui a gente já sabe que não tem nada para abrir, porque você não tem como entrar nisso aqui. Eu vou abrir o Assistant da DJI, vou abrir o Assistant da Tarot, tá? Para a gente dar uma olhada, vai ver que eles são muito similares, semelhantes. Vou abrir o Mission Planner, que é o aplicativo aqui da Arducopter, que pega a linha da Pixhawk e das APMs, e vou abrir o CleanFlight, Betaflight e iNav. O Betaflight, o Baseflight eu não vou nem abrir porque já é bem antigo, tá aí ainda, pode ser que tenha gente que ainda use, mas normalmente os que estão conversando e evoluindo em paralelo, e eu estou falando uma coisa que eu nem sei direito se o CleanFlight e o Betaflight já estão com recurso de GPS também, tá? E a última informação que eu tive, que eu estou repassando agora, tá? Hoje nós estamos em junho de 2018, é que o iNav é o programa open source dessa linha, né, de controladoras de voo aqui, que consegue programar e utilizar recursos de GPS também. Mas a tendência é que tanto o Betaflight e CleanFlight também comecem a poder configurar, reconhecer esses sensores e interagir com eles, tá? Porque não parou. O desenvolvimento da turma do CleanFlight e do Betaflight continua. Tá? São 3 subgrupos dessa linha de open source, né? Daqui da esquerda. Aqui é um grupo só, do Open Pilot, mas do lado de cá se dividiu. Começou com o CleanFlight, tá? Depois um pessoal pegou o código aberto do CleanFlight e começou a evoluir para o Betaflight, passou na frente do CleanFlight, mas a turma do CleanFlight continuou lá, e aí continuou a briga, aí surgiu uma turma que pegou o código e batizou de iNav, e está trabalhando em cima dele, passou a perna em todo mundo, e está o melhor dos 3, e aí a turma do Betaflight também está correndo lá, e a CleanFlight também está tudo correndo um do lado do outro, tentando aprimorar. E quem ganha com isso é a gente, não é? E é uma turma aí avançada, porque a gente vai ver que o código que eles têm criado para essa turminha aqui é uma coisa violenta, tá? Lembrando só da compatibilidade, que nem todas as placas de mercado são compatíveis com esses programas. Você vai ter que encontrar ele na lista. Tá? Vamos passar agora então para os aplicativos, e com isso eu quero concluir esse vídeo de apresentação dos grupos de controladora de voo. Eu não estou entrando especificamente em nenhuma delas, mas eu quero dar uma visão geral para você, tá bom?